Bem-vindos ao episódio de hoje do Inteligência Intuitiva. O tema é a tirania da indecisão crónica. E é um tema que mexe com todos nós, não é? Sem dúvida. E devo confessar uma coisa. Antes de começarmos a ler as notas para esta análise aprofundada, eu tinha uma visão muito romantizada disto. Romantizada como? Tipo cena de filme. Pensava no limbo emocional como uma daquelas fases poéticas. Sabes aquela imagem clássica dos filmes dramáticos? Alguém à janela olhar para a chuva. Nem mais. Alguém a olhar melancolicamente pela janela num dia de chuva, com uma banda sonora super triste por trás. Com um café na mão, claro. Claro, o café na mão, a tentar decidir se regressa para o amor de infância lá na terrinha ou se aceita a grande promoção na cidade grande. Pois, e a câmara afasta-se devagarinho. Exato. E pá, parecia algo inofensivo, percebes? Uma hesitação temporária, um sinal de que a pessoa é profunda e complexa. Mas o que as nossas fontes revelam hoje, e isto escome imenso, destrói completamente essa imagem romântica. Destrói por completo. Não tem nada de poético. Nada. O que vamos ver hoje é que o nosso cérebro trata essa dúvida existencial da chuva na janela exatamente como trataria um ataque de um predador de vida ou morte. É um estado de alerta máximo. É isso. A recusa crónica em escolher não é poesia, é na verdade um estado de exaustão clínica absurda que provoca danos estruturais reais no nosso cérebro. E o choque inicial com estes dados vem precisamente dessa banalização que fazemos da palavra dúvida. Pois, nós achamos que é normal. Sim, temos a tendência para encarar a hesitação prolongada como um sinal de prudência. Achamos que estamos a ser maduros, não é? A pesar os pratos da balança. Exatamente, pensamos que estamos apenas a ser cautelosos, a analisar todas as opções, mas a neurobiologia mostra-nos algo muito mais agressivo a acontecer lá dentro. Então o que é que se passa realmente? Porque a nossa missão hoje é mesmo explorar esta incapacidade de decidir, seja abandonar um projeto, uma relação ou um emprego. Quando essa indecisão se prolonga, tipo por meses ou anos a fio, nós deixamos de estar num estado de ponderação. Entramos num verdadeiro campo de batalha interno. Uau! Um campo de batalha. Uma guerra invisível de atrito. E é aqui que os recursos metabólicos todos do corpo são drenados, minuto após minuto, sem que qualquer resolução seja alcançada. Bem, então vamos lá desconstruir isto passo a passo. Para conseguirmos visualizar esse campo de batalha invisível, acho que temos de recuar um bocadinho. Sim, convém perceber a mecânica base. Pois, porque na prática há decisões que nós tomamos num segundo. Escolher o jantar, que camisola vestir, e depois há aquelas que nos paralisam durante anos. Essas são as que causam o tal limbo. Certo. Ambivalência crónica. E um termo muito específico, um conflito de aproximação-evitação. Que soa a jargão técnico super complicado. Soa um bocado, sim, mas deduzo que seja a base de toda esta paralisia. O que é que desencadeia este conflito, afinal? Pensa nisto como um impasse matemático impossível. Ok, não sou grande fã de matemática, mas vamos lá. O conflito surge quando nós nos deparamos com uma encruzilhada onde a ambos os caminhos oferecem ameaças e recompensas que o cérebro percepciona como sendo de peso exatamente equivalente. Peso igual de ambos os lados. Um empate técnico. Exatamente. O clássico exemplo são as algemas de ouro. O emprego que se odeia, mas que paga bem. Isso mesmo. Alguém tem um emprego que detesta profundamente, que lhe suga a alma, mas que, por outro lado, paga um salário excelente e garante estabilidade. Certo. Portanto, partir e ir procurar outra coisa significa ir atrás da tal realização pessoal, que seria a recompensa de aproximação. A cenoura. Mas traz logo atrelada a ameaça gigante do risco de falência ou de ficar desempregado e não conseguir pagar a renda. Pois. E o que é que isso faz? Torna o peso perfeitamente equilibrado com outra opção, que é ficar. Porque ficar também tem a sua recompensa. Tem. Garante o salário chorudo no fim do mês e a segurança. Essa é a parte da aproximação em ficar. Mas a ameaça do ficar é brutal. É esmagar a criatividade, a alegria, aturar aquele chefe tóxico todos os dias das 9 às 5. Nem mais. A balança mental fica perfeitamente nivelada no zero. Nenhum dos pratos cede, percebes? E perante este empate técnico constante, o que é que o cérebro decide fazer? O instinto básico do ser humano entra em ação, que é a paragem total. A paralisia. Porque, no fundo, se pensarmos bem, nós não estamos a tentar escolher o melhor caminho. Estamos desesperadamente a tentar evitar a dor da perda de ambos os lados.
É o medo da perda que nos paralisa, sempre. Faz sentido. Se eu for pela porta A, tenho de aceitar que vou perder a segurança financeira que estava na porta B. E o nosso cérebro odeia perder coisas. Odeia. O medo de cometer um erro irreparável dita as regras todas do jogo. A inação começa a parecer um porto seguro maravilhoso, não é? É o esconderijo perfeito. O pensamento oculto da pessoa deve ser qualquer coisa como: enquanto eu não assinar a carta de demissão, também não cometi o erro de ficar na miséria. É a ilusão do controle através da paralisia. Ilusão do controle, que conceito forte. É uma armadilha conceptual formidável. A pessoa acredita piamente que, ao não escolher, está a adiar a dor. Acha que assim não perde nada, mantém as duas portas encostadas. Mas não é isso que acontece, pois não? De todo. As fontes clínicas sublinham um desfecho muito trágico para esta estratégia. Em vez de evitar o sofrimento, o indivíduo mergulha num luto suspenso. Luto suspenso. Isso soa a algo que consome a pessoa por dentro de uma forma terrível. E consome. Porque, repara, o luto normal tem fases claras, tem um fecho. Chora-se, sofre-se, mas depois passa-se à aceitação. Mas aqui, num luto suspenso. A perda está sempre a acontecer sem nunca se concretizar totalmente. É isso. A ferida nunca chega a sangrar de vez para poder ganhar crosta. E é essa falta de fecho que a torna tão insidiosa. A dor não desaparece por não tomarmos a decisão. Ela apenas se transforma num ruído de fundo constante. Um ruído que corrói tudo. Corrói a saúde mental, sim. E mais do que isso. Ao viver neste luto crónico, a pessoa deixa de ser a autora da sua própria vida. Perde as rédeas. Transforma-se num mero espectador passivo da sua própria angústia. Fica ali à espera que o destino, ou a outra pessoa, ou a empresa tome a decisão por si. Há uma anulação do sujeito, não é? Uma erosão completa da identidade. A pessoa deixa de existir no presente e passa a viver apenas num futuro hipotético cheio de medos. Isso faz-me pensar numa imagem mental, pá, algo tão banal, mas que ilustra perfeitamente este desperdício de energia. Conta lá. Enquanto preparávamos estas notas, lembro-me de um problema clássico de informática. A síndrome dos 100 separadores abertos no browser. Ah, o terror da memória RAM. Exato. Imaginemos uma sexta-feira à noite típica de quem nos ouve. Uma pessoa senta-se no sofá para ver um filme e abre a plataforma de streaming. E começa o drama. Começa o drama. A pessoa tem tanto, mas tanto medo de desperdiçar as próximas 2 horas com um filme mau que não escolhe nenhum. Começa a abrir separadores, Vê um trailer aqui, lê a sinopse ali. lê uma crítica num separador, compara as pontuações no IMDb noutro, abre outra plataforma para ver se o catálogo é melhor lá. É a tentativa desesperada de otimizar a escolha até à perfeição absoluta. Nem mais. E o que é que acontece ao computador fisicamente enquanto fazemos isto? O computador sofre. A ventoinha começa a disparar, faz um barulho ensurdecedor, o sistema operativo engasga-se, a memória RAM é completamente devorada só pelo esforço de manter todas aquelas opções carregadas. Prontas a arrancar, caso a pessoa decida finalmente clicar nelas. E no final disto tudo, passaram 2 horas, a noite acabou, a pessoa adormece no sofá, não viu filme nenhum, e o computador sobreaqueceu só a tentar processar a possibilidade do talvez. Gastou a energia toda na inação. Exatamente. Toda a energia foi drenada sem haver qualquer ação real. E olha que essa imagem mecânica traduz quase literalmente o que é o processo neurobiológico. Ah, sério? O cérebro faz mesmo isso? Sim, a memória RAM do nosso computador é o análogo perfeito dos recursos cognitivos e metabólicos do nosso cérebro. Uau! Então o nosso cérebro tem uma ventoinha a sobreaquecer? Quase isso. Manter opções de vida em aberto não é, ao contrário do que muita gente pensa, um estado de repouso emocional. Nós achamos que estamos relaxados a pensar no assunto. Mas não estamos. É um estado de processamento ativo no nível máximo. O cérebro está constantemente a renderizar cenários futuros em alta definição. E se o meu portátil fica a ferver, estraga a bateria e às tantas desliga-se do nada, quando eu faço isto, tem de haver um custo equivalente para o nosso hardware humano, não é? Um custo elevadíssimo. O que é que está a acontecer lá dentro da nossa cabeça? Se é indecisão, é a tal ventoinha a girar descontroladamente, que partes do nosso cérebro estão a entrar em curto-circuito? O problema começa logo na base da engenharia cerebral. O nosso cérebro foi desenhado com uma diretiva primordial e completamente inegociável: Qual é? reduzir a incerteza para poupar energia. Ok, poupa a bateria.
instalamos uma ambiguidade crónica no sistema, explotamos uma guerra entre dois centros de comando cruciais. E que centros são esses? De um lado, temos o sistema de avaliação de valor. Este é operado por uma área chamada córtex pré-frontal ventromedial. Ok, córtex pré-frontal ventromedial. E do outro lado? Do outro lado, temos o sistema de monitorização de erros, cujo epicentro é o córtex cingulado anterior. Bolas, isso são nomes muito complicados para um episódio tão descontraído. Vamos lá traduzir isto por miúdos. Força, tenta lá. Posso ver o córtex pré-frontal ventromedial como o nosso contabilista. Aquele tipo de óculos ao fundo do corredor a tentar ver o lucro e o prejuízo de cada opção. É uma analogia perfeita. E o outro, o córtex cingulado anterior, é o quê? O auditor paranoico. Exato, o auditor paranoico que está sempre à procura de falhas e a tentar prever riscos em tudo. Então temos o contabilista e o auditor fechados numa sala. Como é que eles funcionam numa decisão normal e saudável? Numa decisão normal, o contabilista analisa as opções e diz qualquer coisa como: olha, a opção A tem 80% de hipóteses de correr bem e traz este valor de lucro. E o auditor? O auditor recebe esse relatório, analisa, aceita a pequena margem de erro, carimba o processo com a palavra aprovado e nós avançamos com a vida. Ok, sistema limpo e rápido. Mas, e na tal ambivalência crónica? Quando os pratos da balança estão empatados? Aí o caos instala-se. Como os pesos são idênticos, o contabilista não consegue apresentar um vencedor claro. Ele entrega o relatório com empate. E o auditor não deve gostar nada de empates. O relatório volta logo para trás, o auditor entra em pânico porque vê risco igual de ruína em ambos os lados e aciona imediatamente um aviso de erro crítico. E entram num ciclo vicioso. Pá. Um loop sem fim. O contabilista recalcula, envia o relatório, o auditor rejeita de novo, o contabilista sua embica e volta a recalcular. É este o tal loop infinito que bloqueia o cérebro. É exatamente isso. Uma análise de custo-benefício que não tem um critério de desempate, logo, nunca pode ser concluída. Inevitavelmente a máquina bloqueia. E como o cérebro detesta não conseguir resolver este cálculo, ele começa a panicar, não é? Ele comete um erro de interpretação drástico. Como isto afeta o futuro, ele começa a ler essa incerteza prolongada não como um dilema filosófico, Lê como o que entram. como uma ameaça biológica iminente, um perigo de morte. A sério? O cérebro confunde uma crise de carreira com risco de vida. Confunde. É aqui que as coisas ficam clinicamente muito preocupantes. O cérebro aciona o alarme central de emergência, que é o eixo HPA, Eixo HPA, isso é a sigla para quê? para eixo hipotálamo pituitária adrenal. É o nosso sistema de resposta rápida de emergência. Certo? E quando este eixo é ativado de forma crónica, as glândulas adrenais começam a inundar o corpo inteiro com cortisol. A famosa hormona do stress. Essa mesma, a hormona primária do stress. Mas espera aí, deixa-me fazer-te uma pergunta. Eu percebo perfeitamente que o meu cortisol dispara se eu vir um carro desgovernado a vir na minha direção numa passadeira. É o que se espera. É uma injeção de adrenalina e energia para eu saltar para o passeio e não morrer. Estás mesmo a dizer-me que a nossa biologia trata a dúvida entre ficar ou não num casamento com a mesma resposta neuroquímica que usa para me salvar de ser atropelado? Sem tirar nem pôr. O nosso cérebro límbico, A parte mais antiga? sim, a parte mais instintiva que gera sobrevivência primária, não tem a sofisticação cognitiva para distinguir entre um caminhão desgovernado e um dilema existencial paralisante. Bolas, isso é assustador. Para o eixo HPA, ambos representam perigo agudo não resolvido. Só que há uma diferença brutal na resolução do problema, não achas? Qual? O caminhão passa a situação para o bem ou para o mal. Acaba ali em 5 segundos. Ou salto ou sou atropelado. Mas o evento termina. E o problema da evolução humana atual é precisamente esse. O facto dos dilemas durarem anos. Exato. No nosso passado evolutivo, as ameaças eram muito claras e imediatas. Pensa no clássico exemplo do homem das cavernas e da resposta de luta ou fuga. Lá vem o tigre dentes de sabre. Exato. Se um predador salta dos arbustos, o cérebro desse nosso antepassado faz as contas em milésimos de segundo. Lutar ou correr? Não há tempo para comissões de avaliação. Nenhuma. A decisão é tomada instintivamente, a ação acontece. E, independentemente do resultado, quer ele fuja, quer ele seja comido, a ambiguidade acaba no próprio dia. E o nível de cortisol volta a descer. A hormona do stress baixa rapidamente. Então, transpondo isto para o nosso tema, a indecisão crónica não é o predador a saltar dos arbustos. Não, é algo muito mais subtil
e perturbador. É o barulho constante das folhas a mexer. Estarmos presos num limbo emocional é o equivalente evolutivo a estarmos na escuridão de uma caverna. A tremer de medo, A ouvir um farfalhar lá fora, durante dias sem saber se é apenas o vento a bater nas árvores ou se é um urso à nossa espera. é uma tortura. Não podemos dormir porque pode ser o urso, mas não podemos atacar porque não o vemos e não podemos fugir porque não sabemos onde ele está posicionado. O nome clínico para isso é o terror da perdição suspensa. O sistema biológico fica preso neste estado de sobressalto, eternamente à espera que o ramo se parta ou que o animal ataque. E o corpo reage fisicamente a essa espera. O batimento cardíaco acelera, de forma basal, a tensão muscular atinge o pico. Mas no caso do limbo emocional moderno, da tal relação ou do emprego, em vez de durar umas poucas horas de uma noite na caverna, As pessoas sujeitam-se a este estado durante 3, 4, 5 anos da vida delas. sentadas tranquilamente no sofá da sala, mas com o corpo absolutamente convencido de que é um urso invisível prestes a atacar. E o cérebro nunca, mas nunca recebe aquele sinal de está tudo limpo, podes relaxar. Nunca. O alarme de incêndio continua a tocar ininterruptamente. Aqui é que a coisa fica um bocado irónica se pensarmos bem. A grande ironia da indecisão. Nós tentamos não tomar a decisão precisamente para nos protegermos do sofrimento. Acreditamos que ficar no limbo nos mantém seguros, preserva o pouco conforto que nos resta. Achamos que é a postura defensiva perfeita. Evitamos a dor de uma ruptura, mas essa própria hesitação exige um esforço fisiológico tão gigante, tão contínuo, que acaba por destruir a nossa própria estrutura física. A ventoinha a derreter o computador. Se esse alarme de incêndio biológico não é desligado e o nosso corpo continua submerso nestes níveis tóxicos de cortisol durante meses a fio, como é que o nosso hardware se degrada na prática? O que acontece ao nosso cérebro? O impacto a longo prazo desta toxicidade neuroquímica é medonho. O cortisol em doses crónicas funciona literalmente como um ácido sobre os nossos tecidos nervosos. Um ácido? Bolas? Sem o alívio que vem de uma conclusão, o cérebro sofre uma degeneração física que se pode quantificar em anos. O hipocampo é uma das primeiras e mais graves baixas deste processo. O hipocampo? Relembra lá as pessoas, qual é a função dessa área? O hipocampo é o nosso arquivista-chefe. É a zona responsável por consolidar memórias e integrar a aprendizagem de novas informações. E o que é que lhe acontece exatamente debaixo dessa chuva ácida de cortisol? Acontece um processo biológico chamado degeneração das espinhas dendríticas. Espinhas dendríticas, mais um termo para o glossário. O que é isso? Simplificando muito, as espinhas dendríticas são como pequenas ramificações ou uns bracinhos muito finos que os neurónios usam para se ligarem uns aos outros e poderem transmitir informação. Uma espécie de cabos de rede entre os neurónios. Exato. E quando o ambiente cerebral fica cronicamente saturado de cortisol, é como se esses neurónios fossem mergulhados em veneno. E o que é que os neurónios fazem para se protegerem? Para se tentarem salvar e conservar o mínimo de energia possível, eles começam a encolher, começam a retrair essas ramificações, a podar as suas próprias conexões. Autopoda neural. Como consequência, o hipocampo atrofia fisicamente, encolhe mesmo de tamanho. Epá, isso explica tanta, mas tanta coisa. É por isso que quando as pessoas estão presas em crises emocionais profundas durante muito tempo, Começam a ter falhas de memória. pois, começam a esquecer-se de coisas super básicas. Sentem que estão sempre distraídas, que não conseguem reter nada do que leram num livro, que têm brancas a meio de uma conversa com os amigos. Porque a memória está literalmente a ser podada para economizar recursos para a sobrevivência. Não é apenas cansaço emocional, é a própria arquitetura da memória a encolher dentro da cabeça. Mas piora, o processo não fica isolado no hipocampo. Claro que não, há sempre mais notícias. Ao mesmo tempo que este centro da memória perde capacidade e atrofia, há uma região vizinha que, curiosamente, tira proveito de todo este caos, e essa região é a amígdala. A amígdala, não as da garganta, claro. Não, a amígdala cerebral. A amígdala é a sentinela do cérebro. É a nossa central de detecção de ameaças e de processamento do medo. O posto de vigia. Sob a influência deste estado de alerta constante e cheia de cortisol, a amígdala entra num estado de hipertrofia. Hipertrofia. Ou seja, aumenta de tamanho. Aumenta de volume físico. Fica musculada, digamos assim, a ir ao ginásio do stress. Uma excelente imagem. Ela fica musculada e patologicamente hiperreativa. Portanto, o contexto final é devastador para o indivíduo. Resumindo o cenário, então,
Por um lado, tens um hipocampo atrofiado, que não funciona bem. Logo, a pessoa tem muito menos capacidade para analisar o contexto passado de forma lógica, aceder a memórias boas e perceber que as coisas, no passado, acabaram por se resolver. Falta a base de dados histórica para dar perspectiva. Exato. Por outro lado, a pessoa tem uma amígdala gigante e hiperativa no comando, o que significa que passa a sentir um medo crónico e totalmente desproporcional perante estímulos minúsculos. Estímulos do dia a dia. Um simples e-mail do chefe ou um comentário perfeitamente neutro do parceiro é interpretado imediatamente pela amígdala musculada como uma catástrofe iminente. Passa a ser tudo uma ameaça existencial. O urso está em todo lado. É isso. E neste cenário de destruição contínua, há mais um sistema que entra em falência. Deixa-me adivinhar. O sistema de recompensas vai por água abaixo. O colapso da dopamina e algo chamado anadonia. Como é que passamos da hesitação prolongada para a perda completa de alegria na vida? A ruminação mental constante, aquele tal loop entre o contabilista e o auditor, Que não se cala um segundo. exige um foco contínuo brutal do cérebro. E a dopamina, que é frequentemente vista pelas pessoas apenas como a molécula do prazer, é na verdade muito mais do que isso. É o quê? É o motor principal da motivação, da ação direcionada a objetivos. É o que nos faz sair do sofá. E num estado de indecisão crónica, essa dopamina é sugada e drenada apenas para alimentar o processo infinito de tentar prever o futuro. Gasta-se o combustível todo a tentar adivinhar o que vai acontecer. E não sobra nada para agir. Nada. A falência deste sistema dopaminérgico leva diretamente àquilo que na clínica chamamos de anadonia. Que é a incapacidade química de sentir prazer. Sim, o muito perde a cor e a pessoa muitas vezes nem entende bem porquê. E além de se perder a cor, instala-se uma paralisia executiva avassaladora. Tipo o quê? Não conseguir fazer tarefas normais. Exatamente, a pessoa sabe que tem de lavar a louça ou enviar um documento simples de trabalho, mas o cérebro simplesmente não consegue recrutar a energia neuroquímica para iniciar a ação. E o corpo sofre com isso fisicamente? O sistema nervoso autónomo perde toda a sua elasticidade natural. A pessoa passa a oscilar violentamente entre dois extremos. Ansiedade e cansaço. A hipervigilância frenética, onde tudo causa ataques de ansiedade, e o colapso por exaustão profunda, onde sair da cama de manhã parece o equivalente a escalar um pico montanhoso. E é aí que aparecem os sintomas médicos reais, presumo. A pessoa adoece a sério, fadiga crónica, ininterrupta, insónias persistentes, dores musculares no corpo todo e, claro, uma vulnerabilidade escancarada a transtornos depressivos maiores. A máquina perdeu a plasticidade, ficou rígida e bloqueada a prever eternamente o desastre. É o custo altíssimo do talvez perpétuo. Bem, portanto, o quadro que acabamos de pintar não podia ser mais sombrio para quem nos ouve. É um bocado assustador, sim. Temos o hipocampo a perder as suas ligações vitais e a destruir a nossa memória. Uma amígdala a tomar esteroides e inundar-nos com pânico perante o simples barulho do vento. Os depósitos de dopamina completamente secos e um corpo a definhar com insónias devido aos níveis tóxicos de cortisol. O retrato do limbo emocional na sua pior fase. E olhando para a gravidade desta tempestade biológica, parece óbvio que a única forma de nos salvarmos seria finalmente encontrar a resposta correta à nossa encruzilhada. Encontrar a tal decisão perfeita. Exato. Descobrir com 100% de certeza qual é a escolha infalível e isenta de dor que vai resolver o nosso problema de vez. Mas cheira-me que tentar procurar a decisão perfeita é exatamente o que nos enfiou neste buraco em primeiro lugar. é o núcleo da ilusão humana. A neurociência sugere aqui uma perspectiva contra-intuitiva absolutamente formidável. Conta-me tudo. Precisamos de esperança agora. Para sair deste buraco negro, não é preciso tomar a decisão certa. É preciso simplesmente tomar uma decisão. Qualquer uma. Espera aí, como assim qualquer uma? A escolha errada também serve para curar o cérebro? Serve. Porque o cérebro humano está extremamente bem equipado pela evolução para processar o fracasso, a dor, o luto e a perda. Ele faz isso até com grande eficiência, se o deixarem. Então o que é que ele não suporta de todo? O que ele não suporta, porque destrói a sua economia de energia, é o processamento contínuo da incerteza. Ou seja, a dor de não saber o que vai acontecer custa muito mais caro ao sistema nervoso do que a dor real de perder um emprego ou terminar uma relação. Muito mais caro. Infinitamente mais destrutivo. Uau! Então, um não definitivo
por muito que magoe e nos faça chorar durante semanas seguidas, é um facto isolado, é consumado. O cérebro olha para o não, registra o prejuízo nas suas contas e começa logo a trabalhar no plano B. A restituição física e emocional arranca nesse mesmo dia. É exatamente. A cicatrização começa no minuto a seguir à decisão, mas um talvez perpétuo impede que a primeira pedra dessa reconstrução seja sequer colocada, Não se pode curar uma ferida que não se sabe onde está. nem mais. O ato voluntário de decidir, de escolher arbitrariamente um caminho e aceitar as suas consequências pesadas, funciona literalmente como um botão de reset para o cérebro. Uma interrupção da perdição. Exatamente. Quando nós apontamos numa direção, por pior que ela nos pareça, e cortamos todas as outras possibilidades, aquele nosso auditor interno, O auditor paranoico focado no risco, o córtex cingulado anterior. sim, ele subitamente percebe que a análise acabou, o processo está fechado, e o loop quebra-se imediatamente, a ambiguidade dissipa-se. E o mais incrível é o que segue biologicamente. O que acontece? No exato momento em que a perdição infinita é cancelada, o eixo HPA desliga o alarme de incêndio. O fornecimento de cortisol é interrompido quase de imediato. O urso desaparece da porta da caverna. Já não precisamos de ficar sentados no escuro a tremer à espera do barulho das folhas. É isso que explica aquela genialidade meio louca por trás de um dos conselhos mais antigos do mundo para quando estamos num impasse total. Qual? O de atirar uma moeda ao ar? Sim, atirar uma moeda ao ar. É uma manobra psicológica fascinante, não é? É que se pensarmos bem, a moeda não tem sabedoria nenhuma. Atirar a moeda não serve para adivinhar magicamente o nosso futuro glorioso. A genialidade da moeda está puramente na sua capacidade para forçar uma quebra mecânica no curto-circuito do nosso sistema nervoso central. Força a interrupção. Claro, quando dizemos que a decisão de vida vai ser o que a moeda ditar, entregamos a responsabilidade. E no exato segundo em que a moeda cai em cara ou coroa, a incerteza evaporou. A ventoinha do computador desliga-se naquele segundo e a memória RAM fica completamente libertada. E repara na cascata de recuperação médica que se segue a essa libertação mental. Sem aqueles níveis massivos de cortisol a inundar o cérebro todos os dias, a neurogênese pode regressar gradualmente. O cérebro começa a curar-se sozinho. Sim, o hipocampo volta a ter um espaço químico seguro para crescer novas espinhas dendríticas. A memória recupera a sua nitidez. E a amígdala musculada? Começa a desinchar, encolhe para o seu tamanho original, devolvendo-nos a calma perante as pequenas situações normais do dia-a-dia. E como o foco passou do "meu Deus, o que é que eu vou fazer?" para o "ok, como é que eu lido com esta nova realidade?", a dopamina volta a fluir. O motor arranca de novo. Arranca, motiva a ação no caminho que foi escolhido. Ao agirmos, quebramos a paralisia. Saímos do luto suspenso para podermos finalmente vivenciar um luto real, que é um processo que, por mais duro que seja passar por ele, tem a enorme virtude de ter um princípio, um meio e um fim. Recuperamos a posse sobre a nossa própria identidade, no fundo. Exatamente isso. Epá, é quase poético ver como o próprio corpo nos empurra para a ação, castigando a ponderação infinita. Se o ato mecânico de escolher é o que funciona como este interruptor principal para a cura neurológica, há uma reflexão enorme que ressalta de tudo isto. Se calhar nós, enquanto sociedade, precisamos urgentemente de uma mudança de paradigma. De parar de procurar o impossível, não é? Sim. Se calhar deveríamos parar de venerar esta procura obsessiva e doentia pela procura de decisão perfeita e começar a celebrar a coragem extraordinária que é inerente a tomar decisões imperfeitas. Aceitar a imperfeição da escolha. Pensa bem nisto. Quanta saúde mental e estrutural do nosso cérebro e quantos anos de vida útil não poderíamos recuperar se apenas aceitássemos um facto simples. O facto científico de que escolher o caminho errado, enfrentar as perdas e refazer a vida a partir daí é, em termos puramente biológicos e evolutivos, infinitamente mais saudável e menos destrutivo do que a inação e o pânico de escolher. Essa alteração de perspectiva muda completamente a nossa relação com o medo de falhar. A incerteza desgasta as nossas fundações. Mata devagarinho, por erosão invisível, como vimos hoje. Aos poucos. Já o erro, a falha resultante de uma escolha concreta e assumida, obriga a uma dor aguda, sim, mas catalisa imediatamente o sistema para nos fazer viver de novo com mais força, a adaptar-nos e a seguir em frente com uma clareza que antes não tínhamos. Um excelente lembrete para todos nós. Na próxima vez que dermos por nós a olhar para a nossa própria vida como se fosse um computador cheio de separadores abertos a consumir memória, a melhor escolha pode ser, surpreendentemente,
Fechar os separadores à sorte e ver um filme absolutamente terrível até ao fim. Mas vê-lo até ao fim. Porque, pelo menos, o filme avança, acaba. A ventoinha desliga e o nosso sistema pode finalmente descansar e reparar-se para o dia seguinte. E com esta imagem vos deixamos hoje. O desafio está lançado para desconstruírem os vossos próprios empates técnicos. Espero que tenham gostado. Obrigado por estarem aí. Não se esqueçam de seguir o canal, isso é mesmo importante para nós. Até breve.